minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esta manhã, amanhã de sexta-feira, dia 28 de maio, manhã de sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Obrigado pela sua companhia. Que bom contar com a sua companhia todos os dias, através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. Convido a você a iniciarmos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, nos unindo através da Santíssima Trindade, como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Rezemos juntos, pedindo a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia desta sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum nos traz o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26, onde Jesus ensina um pouco mais os seus discípulos de como o cristão autêntico, de como que o fiel Filho de Deus deve agir diante das irregularidades do mundo. Deve ser firme, deve sempre estar focado na sua missão e não deixar que nada o abale. Vamos com muita atenção ouvir o que Marcos nos relata. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Lá observou todas as coisas. Mas, como já era tarde, ele e os 12 foram para Betânia. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira coberta de folhas, foi lá ver se encontrava algum fruto. Chegando perto, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então reagiu dizendo à figueira: Nunca mais ninguém coma do teu fruto. Os discípulos ouviram isso. Foram então a Jerusalém. Entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pombas. Também não permitia que se carregassem objetos passando pelo templo. Pôs-se a ensinar e dizia-lhes: Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizeste dela um antro de ladrões. Os sumos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam um modo de matá-lo. Mas tinha medo de Jesus, pois a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. E quando anoiteceu, Jesus e os discípulos foram saindo da cidade. De manhã cedo, ao passarem, verificaram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro lembrou-se e disse: Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes observou: Tenha fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e vos será concedido. E quando estiverdes de pé para a oração,
Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho que São Marcos nos relata hoje nos conta a história, nos conta o momento, a situação em que Jesus, digamos assim, se irrita com o povo que estava no templo, que estava no lugar que era para ser considerado sagrado, um lugar de oração, um lugar onde o povo vinha manifestar a sua fé no Deus vivo, no Deus que nos criou. Então ele considerava esse local como a casa de Deus, assim onde os fiéis deveriam estar sempre se reunindo para ali agradecerem as graças recebidas, fazerem os seus pedidos, buscarem o perdão por suas falhas e, enfim, tudo aquilo que nós fazemos dentro da nossa igreja hoje, dentro do templo que nos acolhe a cada celebração que participamos. Jesus chega, vê aquele mercado sendo constituído na varanda e quase dentro do templo, o povo caminhando para lá e para cá, comercializando coisas diversas, às vezes coisas que não tinham nem a ver muito com a fé dos cristãos que ali se encontravam. Jesus se irrita com aquela situação e pelo relato do evangelista, nós vemos que ele expulsa aqueles vendilhões daquele local de forma um tanto quanto bruta, que em toda a sua vida nós não vimos, às vezes, outro relato de violência de Jesus. E não que Jesus foi violento, ele quis demonstrar ali a fúria que ele estava por aquele lugar estar se tornando um antro, estar se abrindo para a prática do pecado ali dentro. Ou seja, onde deveria ser um local considerado santo, um local de orações, um local onde os fiéis se reuniam para agradecer e adorar ao seu Deus, os pagãos estavam transformando em um mercado público, onde a ganância é o que manda, onde o ter e o poder é o que prevalece sobre todos ali. Ali eles faziam uso de má fé sobre a fé daqueles que ali iam, porque eles comercializavam os animais que eram dados em sacrifício pelos fiéis. E esses animais eram vendidos e comercializados a preços abusivos, a preços que geravam lucros e mais lucros para esses vendedores, para esses comerciantes. Então Jesus quis deixar claro que dentro do templo, onde a comunidade se reúne para louvar a Deus, se reúne para adorar o seu Deus, se reúne para suplicar pelas suas necessidades ao seu Deus, não deve ter comercialização, ninguém deve ser diferente do outro e todos têm que ter o mesmo objetivo de ouvir a palavra, comungar o corpo e sangue e sair dali renovados para dar continuidade à sua missão dentro do plano de salvação de Deus. No início vemos que Jesus teve fome e chegou até a figueira, e esta, por não produzir nada, Jesus ordena que ela seque, que ninguém mais coma dos seus frutos, que ela nada mais produza. Podemos entender uma certa comparação com aquelas pessoas que estavam no templo que Jesus expulsou, como se eles também, para Deus, não estivessem produzindo mais nada. Então Jesus não queria que eles fizessem mais nada naquele local, naquele templo que eles estavam profanando por causa da sua ganância, por causa da busca de poder e da busca do ter. Também vemos Jesus garantindo-nos o nosso êxito na nossa oração, quando fazemos a nossa oração com a verdadeira fé que brota do nosso coração. Ele nos afirma dizendo que aquele que realmente acreditar naquilo que está pedindo e acreditar no poder de Deus na sua vida e do seu merecimento para aquela graça, Deus assim concederá. Jesus dá o exemplo de
pedir que uma montanha se atire ao mar, né? É uma coisa que nos demonstra a grandiosidade do seu poder. Então nós não podemos achar que só vai acontecer pequenos milagres e pequenas graças em nossa vida, mas se tivermos a fé e o coração voltado para Deus, nós conseguiremos grandes realizações em nossa vida e na vida da nossa comunidade. Maria, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe da Misericórdia, sempre agiu com essa determinação, sempre agiu com essa confiança, obedecendo Deus em todos os seus mandamentos e fazendo tudo aquilo que Jesus lhe ensinava, tudo aquilo que Jesus ensinava aos seus seguidores. Maria foi fiel, Maria foi firme e com certeza hoje ela tem o poder junto a Deus de pedir as graças em nossa vida, quando nós fizermos as nossas orações, as nossas súplicas com a verdadeira fé, com a verdadeira devoção, com a verdadeira confiança no amor e na misericórdia do Pai que nos criou. Por isso agora, meus irmãos e minhas irmãs, convido a você a fazermos juntos a oração que Santa Faustina Kowalska fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Meu irmão e minha irmã, obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus derrame muitas graças na sua vida, na sua família, na sua caminhada. E peçamos que Maria, nossa Mãe da Misericórdia, interceda sempre junto a Jesus pelas nossas necessidades, pelas nossas limitações, pelas nossas aflições, e que principalmente neste momento em que o mundo está sendo assolado por esse medo da pandemia, do Covid-19, que ela rogue ao coração misericordioso de Deus para que a humanidade comece a entender que ao lado de Deus tudo é possível, comece a entender que se rezarmos e orarmos com fé ao nosso Criador, Ele irá nos conceder a graça da cura, a graça da libertação deste mal que vem assolando o mundo inteiro. Obrigado pela sua companhia, não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida, na nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. Fiquemos todos com Deus e que, por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, Ele nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da